Dizer para os irmãos que eu ganhei mais uma reunião e eu ia entrar hoje diretamente na origem do movimento dos irmãos, mas como eu ganhei mais uma reunião, eu preferi então dar mais uma solidificada, trazer mais à tona a história, para depois entrar com mais, vocês terem mais espacial, né? Uma posição espacial dentro da história. Eu gostaria de convidá-los para nós lermos no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 21 e versículo 15. Evangelho de João, capítulo 21 e versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Eu estava pensando nesse texto, porque quando nós estudamos a história da igreja, se bem que em muitos momentos nós vimos facetas políticas, por outro lado nós encontramos pessoas que amavam mesmo o Senhor e que, se fosse perguntado a eles como foi feito a Pedro: amas-me mais do que estes? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. Nós já estudamos sobre alguns cismas dentro da história da igreja. Vemos o cisma do Oriente, quando a igreja romana ela se divide da igreja do Oriente, formando dois grupos. Depois nós vimos uma caminhada até o cisma protestante, quando começa com Lutero, depois um dos seus pupilos, Calvino, compra a ideia, começa tanto na Alemanha como depois na Suíça, e forma aquilo que nós chamamos de igrejas protestantes. Igreja luterana, igreja calvinista, igreja presbiteriana, depois wesleyana e anglicana e assim por diante. Então, o próximo passo meu seria falar sobre o início do movimento dos irmãos, The Plymouth Brethren. Mas eu achei interessante mexer nessa semana, nesse dia, mais um capítulo da história, porque durante todo o percurso eu estou falando para vocês, está acontecendo aqui, mas esse pessoal está buscando lá embaixo. Ou seja, paralela à história da igreja, sempre houve pessoas com fidelidade às Escrituras e mantendo aquela simplicidade. Quando nós chegamos no movimento protestante, há um sentimento de que, de repente, Lutero, ele teve um insight, ele viu aquilo e ele resolve colocar as suas teses, mas de fato essa não é a história, porque nós, junto com todo esse movimento, sempre houve verdadeiros cristãos que estavam caminhando à margem e sendo colocado de lado dentro da história. Quando nós olhamos a história da igreja, nós vimos que desde Agostinho começa a perseguição por aqueles que batizavam, os anabatistas, os que batizavam os que se convertiam dentro da igreja oficial. Depois nós vimos lá no protestantismo, na grande reforma, também continuaram sendo perseguidos os anabatistas, ou seja, sempre há uma briga pelo poder, mas paralelamente sempre houve uma igreja que caminhava com os seus defeitos, com as suas dificuldades, mas caminhavam na história que começa em Atos dos Apóstolos. Eu trouxe para vocês hoje alguns slides e, francamente, eu fiquei até quase 1h da manhã fazendo, e a Lucileia falou assim: até 1h, e depois ninguém consegue ver lá na parede. Mas funcionou. Então, eu acho que vai ser bom para a gente acompanhar. Então, eu coloquei o cisma, coexistindo, grupos que coexistiram
que se mantiveram mesmo no meio de todo esse movimento da igreja romana até protestantismo e até os dias de hoje. Ou seja, grupos mais próximos à igreja primitiva, aquela igreja que nós vimos em Atos. Só para recordar, o Senhor Jesus, ele vem, ele passa pela cruz, ele, naquela cena maravilhosa no Monte Moriá, ele chama os seus discípulos e, sendo assunto aos céus, ele diz: ide por todo o mundo e pregai esse evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. E nós vemos que sai aquele grupinho sem nenhum seminário, sem nenhuma preparação secular, sem nenhum diploma que os fizesse ouvidos, mas eles saem no poder de Deus e saem pregando acerca da salvação do Senhor Jesus Cristo. E aquilo começa a atingir as regiões todas, coisas assim que nós acharíamos assim humanamente impossível, porque poderia ter fracassado logo na primeira década, mas nós vimos que, apesar de seres humanos, nós vimos que havia um propósito de Deus, e eles saem, e eles pregam, e as pessoas vão se convertendo. Nesse período, a igreja ainda não era centralizada em Roma, como nós já vimos, existiam várias comunidades cristãs, e elas eram independentes. No primeiro século, nós vimos, eles saem pregando, formam igrejas locais e igrejas autônomas, e não só isso, como igrejas perseguidas. Nós vimos que tem a igreja em Jerusalém, igreja em Antioquia, Alexandria, Roma, Éfeso, principalmente onde estava dominando o Império Romano. Eles estavam sob o poder do Império Romano. E eles saem pregando. Aqui tem um mapa para vocês verem mais ou menos a progressão disto. Sem internet, sem avião, sem nenhum recurso tecnológico. Mas nós vimos que eles vão e eles propagam e o Evangelho vai caminhando. Logo no segundo século, no ano 156, nós vemos a história contando alguma coisa do primeiro problema que teve dentro dessa igreja que caminha, e eu gostaria de me atentar às suas buscas, para que nós entendamos as buscas da igreja primitiva, o que eles queriam. Então, os montanistas, eles tinham um problema que eles defendiam um tipo de continuismo carismático, acreditando que Deus continuava a falar diretamente ao seu povo. Esse primeiro grupo dentro da igreja de Deus, eles começaram uma tentativa de continuismo na questão de profecia e dons carismáticos. A gente não precisa estranhar isso, porque quando nós olhamos a epístola de Paulo, nós já vimos as instruções de Paulo e ele dizendo que essas coisas iriam acontecer. Primeiro ele diz: olha, vocês não proíbam falar línguas. Está bem claro nas Escrituras. Mas ele diz: olha, só que quando falar tem essas regras. Sigam essas regras. Não pode ser mais do que 2, um de cada vez, não tem que ser isso assim. E todas aquelas regras da Epístola de Coríntios. Eles não tinham ainda as Escrituras em mãos. Elas estavam em cópias que eram feitas à mão de um para outro, então eles nem tinham todas as instruções. E aqui os montanistas foram os primeiros que tentaram, nessa insistência que Paulo fala que aconteceria e que deveria tomar o cuidado, eles continuam tentando trazer as profecias e trazer sinais e assim por diante. Para nós lembrarmos, as escrituras na época dos montaístas eram manuscritos em papiro ou pergaminho, geralmente em forma de códice, copiadas à mão e transmitidas com grande cuidado de uma comunidade para outra. Ok, está aqui, tem aquela comunidade, olha, faz uma cópia para eles, instrução que nós recebemos aqui, e vai passando. Então, quando nós chegamos na época de Montana, nós temos que lembrar que eles nem tinham uma Bíblia na mão como nós temos hoje,
com todas as Escrituras e toda a revelação divina. Mas mesmo assim, nós vimos o seu amor pelas Escrituras. Alguns característicos desse grupo chamado dos de Montano. Liberdade individual na interpretação das Escrituras, ou seja, eu posso ler as Escrituras e eu vou ter o Espírito Santo me dando instrução nas Escrituras. Sem dúvida nenhuma, embasado em textos da Bíblia que diz que o Espírito Santo vai nos levar a toda a verdade. Eu não preciso de um credo, lembra lá no futuro os credos, eu não preciso do credo, eu preciso apenas das Escrituras e preciso do Espírito de Deus me dando instrução. Eles tinham um grande foco em profecias e no poder contínuo do Espírito Santo. Eu acho importante isto, porque isso também foi um dos característicos dos irmãos, como nós vamos ver depois, porque nos nossos dias nós vimos ou um pentecostalismo que ele quebra todas as regras escritas de orientação dada à igreja, ou então um cristianismo frio, onde o intelecto ele passa por sobre a própria orientação de Deus para o exercício dos dons dentro da igreja. O que eu quero dizer com isso é que quando alguém toma a palavra, ele não deve tomar a palavra simplesmente confiado na sua capacidade, no seu estudo, na sua construção de uma mensagem. Mas isso é resultado de uma relação com Deus, e uma pregação ela pode passar por cima e não atingir os corações. Mas Deus conhece as nossas necessidades. Ele sabe o que nós precisamos. E numa igreja como essa, cada um tem uma necessidade diferente. Então, desde o início, a preocupação da igreja era que aqueles que estivessem falando, que o fizessem no poder de Deus, sob orientação de Deus. Eu fico pensando como isso vai ficando para trás da história. E talvez pudéssemos perguntar, quantos aqui oraram hoje, falando assim, Senhor, eu quero ser instruído por Ti. Senhor, eu não quero ouvir o João, eu quero ouvir o Senhor. E quantas vezes tem acontecido na sua história de você terminar de ouvir uma pregação e falar, oh Deus, obrigado Senhor, porque Tu falastes comigo. Eu não estou aqui andando sem direção, mas o Senhor está falando comigo. Eles definiam esse continuismo que já tinha sido apregoado por Paulo, que aconteceria. E eles foram rejeitados pela igreja institucional. Agora, essa rejeição, ela é diferente da rejeição que aconteceu com os demais cristãos. Aqui foi a rejeição doutrinária. É como fala, não proíba, mas tem as regras. Se fugir às regras, fica calado. Entendeu? Não é, por exemplo, dons de línguas o que eu gostaria de falar hoje, mas se você for numa igreja onde fala línguas, você vai ver 5 ou 6 ou 7 pessoas falando ao mesmo tempo. Não é isso que funciona? A intérprete nessas reuniões também não existe. Ou seja, quando se fala em falar em nome de Deus, eu não posso fazer de outra forma que não seja dentro dos limites do que está escrito. E nisto nós vimos que eles foram questionados ali no início da igreja, no ano 156, quer dizer, um pouco depois do início da igreja, porque pareciam desafiar ou ir além do que estava ensinado e foram corrigidos. Percebe que uma coisa importante na história da igreja é que eles estavam atentos para o que estava escrito. Mesmo no momento onde eles não tinham na mão uma Bíblia como nós temos hoje. Então, se está escrito, está escrito. E deveria ser esse o norte para a nossa própria vida. Note o que eles falam, como eles faziam na questão do governo da igreja. Era um governo comunitário e menos centralizado. Já estava uma pressão para que a igreja tivesse os seus padres, bispos, arcebispos, lá na frente, como acontecia dentro da política.
Ou seja, do jeito que tinha os chefes da política, já estavam querendo que houvesse esses chefes dentro da igreja. Mas para esses irmãos no início, era um governo comunitário, não havia estrutura clerical, formal ou hierárquica. Dentro da igreja nunca teve um clericalismo. Isso é construção do catolicismo e depois do protestantismo, que eles puxaram isto num Ctrl-C, Ctrl-V, mas a igreja não, era um grupo de irmãos. As decisões eram normalmente coletivas, não era fruto de uma pessoa só, não tinha um dono da igreja, não tinha um chefe na igreja, mesmo que houvesse pessoas capazes de fazer isso. Eles não queriam fazer, porque eles entenderam que a maneira como Deus queria trabalhar na igreja era uma forma diferente. Batismo, no primeiro século, no segundo século, era feito por imersão. É uma coisa interessante que dentro do catolicismo, embora eles tenham começado com a imersão, lá no Oriente, eles optaram pela aspersão. Talvez pelo clima, ou sei por que fizeram isso. Quando veio o protestantismo, Ctrl-C, Ctrl-V. Todas as igrejas protestantes, elas batizam por aspersão, porque elas puxaram isso do catolicismo. Aqui era feito por imersão, uma ênfase ao arrependimento e à conversão pessoal antes do batismo. Eu acho precioso isso. Não se falava simplesmente na igreja como um lugar de aliança, mas falava em arrependimento. A mesma pregação pregada por Paulo, por Pedro, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, ainda se mantinha. Ou seja, há uma ênfase na necessidade de uma mudança de mente para receber a Cristo. Não é entrar para a igreja, não é simplesmente ser batizado, mas ele precisa ter a experiência de uma conversão antes do batismo. Salvação. Eles falavam de um arrependimento sincero, marcado por uma transformação interior e uma busca constante de santidade. Erraram. Lembra que eles não tinham todas as escrituras na mão, que nós temos. Por exemplo, Paulo ensina aos Efésios, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, não vem, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Agora, eles estavam lá recebendo tudo isso e eles dizem, olha, eu preciso de um arrependimento sincero para ser salvo. Fato. E eu preciso de uma transformação interior, verdadeiro. Eu tenho que buscar uma constante santidade, verdadeiro. Mas não é essa busca ou essa perseverança que me salva, mas é uma fé genuína em Cristo. Um dos característicos também desse grupo é uma expectativa iminente do fim dos tempos. Isto tem movimentado o cristianismo através dos séculos. Esse foi uma ênfase do grupo dos irmãos. Cristo está vindo. Vocês precisam estar preparados. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam colocar a fé no Evangelho, crer em Cristo Jesus. Ou seja, a iminente volta do Senhor. Uma expectativa constante do retorno de Cristo. Lembra de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses? Eles ouviram o Evangelho, eles ficaram com os olhos fitos nos céus, aguardando de lá a manifestação do Senhor Jesus, a ponto de Paulo falar, olha, vocês precisam trabalhar, devem esperar o Senhor Jesus sim, mas vocês precisam trabalhar. Uma coisa que, sem dúvida nenhuma, tem se perdido pelo caminho. Quantas pessoas estão esperando, de verdade, o retorno de Cristo? Quantas igrejas estão almejando isto? Quando nós olhamos os planejamentos, quando nós olhamos o investimento que se faz, nós fazemos investimentos para uma igreja aqui. Quando a esperança sempre da igreja, desde o início, era o retorno de Cristo para estar para sempre com Ele. Com relação ao Espírito Santo, já falamos, numa continuidade, numa revelação para essa igreja, numa atuação vibrante do Espírito Santo e numa experiência com Deus e espiritualidade. Nós precisávamos ser mais dependentes do Espírito Santo.
Nós precisávamos almejar mais a direção do Espírito Santo. Quantos erros não se comete por indivíduos, por não colocarem o Espírito Santo no seu devido lugar dentro da sua vida, de dependência dele, de buscar nele direção, de querer nele direção. Quantas famílias se desvirtuam por não colocá-lo no seu devido lugar dentro da sua vida, e quantas igrejas também elas estão buscando em cima da expertise dos seus líderes, diante do poder econômico dos seus líderes, e estão se perdendo. Foram perseguidos por causa disto, e essa é a história do primeiro grupo, do primeiro povo. Ainda não existia o romanismo, não existia nada, mas já havia aquele desejo de acertar. O segundo grupo que eu gostaria de pensar com vocês eram os donatistas. Esses já vieram 150 anos depois dos de Montana, e esse veio na África. Diz os textos da história que aconteceu ali na Argélia. É interessante, quando nós pensamos no Evangelho, a gente sempre pensa no Evangelho aqui na Europa, nas Américas, mas olha lá na África, um berço do Evangelho. Nós não sabemos como é que tem chegado naqueles lugares o Evangelho de Cristo, mas ali surgiu no ano 311 um grande movimento dos chamados donatistas. Para recordar as grandes perseguições romanas, elas iniciaram durante os séculos I e II. A igreja então está caminhando, entre eles os montanas, estão doidos para poder fazer o ide do Senhor, caminhar como o Senhor tinha orientado que caminhasse, e agora nós vemos que os romanos falam: não, um Deus, nós queremos que vocês adorem os nossos deuses também, e nós queremos que vocês adorem o imperador também, e começam as grandes perseguições. A grande perseguição começa já em Nero, lá atrás, no incêndio de Roma. Nero, ele culpa os cristãos são presos, torturados, queimados vivos em fogueiras, considerando essa a primeira grande ataque ao cristianismo. Aí nós já falamos um pouco sobre isso, como é que eles sofreram, e quando nós olhamos em Roma, os lugares que eles eram levados para o sofrimento. No ano 303, vem mais uma perseguição sobre Diocleciano. Ele inicia a última e mais violenta perseguição aos cristãos. A história diz: igrejas foram destruídas, 300 anos construindo seus lugares, e a igreja sendo destruída. As Bíblias foram queimadas numa tentativa de destruição daquilo que estava chegando, e todos eles querendo as cópias. Percebe bem porque nós não temos tantas cópias originais das Escrituras? Porque Roma, ela começa a queimar isto. Havia a exigência de que os cristãos voltassem atrás, que eles abandonassem a fé. Nós vemos que cristãos foram presos, torturados, mortos, e acontece a grande perseguição oficial de Roma. Muitos líderes foram obrigados a escolher: morrer, negar a fé, entregar as Escrituras para os romanos. Agora você imagina esses líderes de igrejas locais, de repente bate o exército romano e ele diz: olha, você tem que negar a sua fé. Se você não for negar a sua fé, você vai morrer. Me dê aí o que você tem de escrito. Quais são as cartas? Quais são? Ok, dá aqui, e nós vamos queimar isso, nós vamos acabar e destruir. Esses que entregaram as suas Bíblias, os seus escritos para serem queimados, eles foram chamados de traidores. Percebe que no meio de toda aquela situação: amas-me? Eu te amo, Senhor. Estou disposto a morrer. Mas tinha alguns covardes no meio, e os covardes entregaram. Sem dúvida nenhuma que muitos retornaram. Agora, nós vemos que eles são chamados de traidores, e na cidade de
Cartago, no norte da África. Esse grupo que estava em Roma, eles elegem um bispo para aquela cidade de Cartago. E eles falam, não, mas ele é um traidor. Ele foi um dos que entregou. Foi um dos que não responderam, amas-me, eu não sei se te amo, eu estou aqui na dúvida, Senhor. E como é que ele vai ser o bispo aqui? E eles disseram, não, nós não queremos esse homem colocado de fora. Lembra que a igreja sempre estava apadrinhada pelo governo. Os irmãos objetaram por ter sido ele escolhido porque perseguia a igreja. E aí eles elegem outro bispo no lugar, outro presbítero no lugar, chamado Donato. Daí dos donatistas. Essa igreja, percebe, já estava começando a criar uma igreja paralela junto ao governo. A igreja rebatizava todos os que vinham da igreja ligada a Roma, ignorando o batismo de lá. Ou seja, nós estamos aqui continuando pregando o evangelho e tal, esse grupo lá, ele ouve o evangelho e se converte, mas ele já foi batizado lá. Não, se você creu, você tem que ser batizado aqui. E o que acontecia? Eles começaram a chamá-los de anabatistas, aqueles que batizam pessoas que já foram batizadas. Então esse movimento foi chamado de donatismo. Santo Agostinho, ele foi o maior opositor teólogo dos donatistas. Santo Agostinho foi aquele que inspirou Calvino nos seus escritos. Se você olhar as Institutas, você vai ver um Ctrl-C, Ctrl-V, aquilo que ele via, porque ele era um agostiniano, e ele traz para cá. Ele acusava os donativos de serem muito rigorosos. Esse pessoal aí é da esquerda, né? São muito duros. Eles são muito exigentes e são muito encrenqueiros, exclusivistas. Eles eram acusados de promover uma espécie de exclusivismo. Irmãos, nós temos uma dificuldade hoje muito grande com isso. Exclusivismo e igreja liberal. Todos querem uma igreja liberal. Faz o que quiser. Ninguém está tentando para você. E se uma igreja ela coloca uma exigência de conduta, logo nós vemos que há um questionamento. Ou seja, são exclusivistas. Há exclusivistas por qualquer motivo que não aceita. Então, hoje, por exemplo, quando você fala de casamento e recasamento, é como as Escrituras dizem, casavam-se e davam-se em casamento. Agora, se é uma igreja aberta, ela diz assim, não, importante é o amor. Vamos aceitar. E vai aceitando. E quem diz não, nós não podemos, porque a Bíblia diz diferente, é exclusivista. Ele não serve. E você entra com gênero e com qualquer outra área. E aqui nós temos em Donato a igreja oficial dizendo aquele pessoal é muito exclusivista. Santo Agostinho dividia, não, nós temos que ficar todo mundo junto. Nós não podemos dividir. Agora, os donatistas afirmavam, nós somos a igreja verdadeira, todo o resto é corrompido. E nós precisamos enxergar isso, o que é corrupção aqui entre nós. As crenças dos donativos, pureza na igreja. Acreditavam que a igreja deveria ser composta apenas de membros puros e dignos, excluindo aqueles que haviam falhado moralmente. Quer viver vida torta? Pode viver, mas você não fica bem aqui dentro não. Falavam assim, então, em disciplina ou excomunhão, enquanto uma igreja diz assim, não, nós somos uma igreja inclusiva, pode vir, cada um com o seu problema, a gente entende aqui, a igreja de Deus, desde o início, ela diz não, ela busca pela pureza, e é bom que isso crie um senso dentro dos nossos corações, que quando o pecado nos atinge, que nós estamos sujos, a gente vai compreender que nós estamos sujos, nós somos indignos em relação a essa igreja. Com relação ao reino de Cristo, os donativos acreditavam que após o retorno de Cristo, haveria um reino visível e terreno onde os justos reinariam com ele. É o que nós cremos. Já no ano 300, isso sendo defendido publicamente,
perdendo o pescoço por causa disto. Tinham perspectivas escatológicas, eles tinham uma visão apocalíptica, acreditando que a verdadeira igreja seria finalmente restaurada. Eles olhavam aquilo que Apocalipse dizia, e é isso que nós esperamos, a restauração das coisas, Cristo vindo, mudando tudo. E hoje ainda nós estamos aqui na igreja orando: ó Senhor, nós almejamos a tua vinda, porque quando tu vieres eu vou ficar longe do pecado, ele não vai ter mais domínio ou controle ou assédio sobre mim. Isso é precioso demais. E nós vemos que os donatistas eles olhavam isso e eles buscavam isto. Mas sobre os donatistas do ano 300 da história da igreja, bispos e presbíteros. A liderança da igreja donatista era composta por bispos e presbíteros que eram escolhidos com base na sua moralidade e pureza. Os bispos eram considerados líderes espirituais, enquanto os presbíteros auxiliavam nas funções da igreja. Nós não vamos mexer com nomenclatura aqui, mas havia sim uma liderança ali, não era uma liderança imposta pelo governo. Era escolhido entre eles pessoas espirituais e queriam guiar esse rebanho. Outra coisa interessante sobre os donatistas: autonomia da igreja local. Cada comunidade donatista tinha certa autonomia, com seus próprios líderes, mas ainda assim se identificavam como parte de um movimento maior. Exatamente o que nós vivemos. Nós não temos um concílio como a igreja presbiteriana, nós não temos alguém que assegura os pregadores como a igreja batista, nós não temos um centro como a CCB tem no Brás, nós não temos, igrejas autônomas, somos autônomos, já era autônomo desde o início, igrejas locais, e nós não deveríamos nos envergonhar hoje, quando muitos estão querendo fazer parte de um grande grupo. Nós precisamos querer fazer parte de um grupo local, e querer servir o Senhor e fazer como Ele quer, dentro da nossa localidade. Prática de disciplina. A disciplina era uma parte central do governo donatista. A igreja frequentemente excomungava membros que eram considerados impuros ou que se afastavam da doutrina. O que significa isso? Lembra que começaram a ser colocados líderes pelo governo, começaram a ser vendidos lugares na igreja pelo governo, e aí eles dizem: não, se você não é um cristão, não tem lugar para você entre nós. Não tem aqui política da boa vizinhança, não. Porque a igreja tem que ser formada pelos verdadeiros crentes. Restauração. Quando alguém pecava, era sempre dado a oportunidade de restaurar, de voltar, de mudança com relação à sua vida. Relação com a igreja católica. O governo da igreja donatista era uma resposta à igreja católica, que eles viam como corrupta. Essa separação reforçava a ideia de que eram a verdadeira igreja de Cristo. Não faziam parceria. Não fazia parceria. Vocês querem ir lá? Pode ir para lá. Nós não temos nenhuma ligação. Então, não me venha os católicos dizer que o rompimento foi com Lutero. Não me venha dizer que o movimento protestante dividiu a igreja. Não, já no século 300 nós tínhamos verdadeiros cristãos que dizem: nós não queremos isto. Vocês podem buscar isso, mas isso não nos interessa. Não é a nossa história, não é a orientação que nós temos recebido. Eles, em relação, não tinham parceria, não tinha como fazer junção entre as coisas. Eles dizem: não, nós sabemos o que nós queremos. Nós sabemos o que nós queremos. Irmãos, eu acho precioso essa ideia, já desde o ano 300, é porque nós encontramos hoje pessoas dentro das igrejas locais que não sabem o que querem. Nós encontramos membros das igrejas locais que estão namorando os movimentos religiosos aí fora. Nós temos missionários entre nós que estão doidos por um título de pastor. Querem o clericalismo, querem as coisas, o trato diferente.
nós temos que tomar a mesma postura já da igreja no ano 300 e pouco. Batismo. Praticavam majoritariamente o batismo por imersão, porque era o costume mais antigo da igreja. Havia batistérios próprios para isso. Ou seja, quando se fala em batismo, a igreja, o início da igreja sempre foi batismo por imersão. A igreja do Oriente, ela tinha os seus batistérios, e isso é mostrado pela arqueologia. Ela mostra nas construções antigas, onde tinha os templos, que batistérios foram colocados. Eu peguei algumas figuras na internet que eu tenho encontrado, percebe? Um tanque para batistério, degraus, ou seja, se fosse aspersão não precisa descer na água, podia pegar a água e jogar cá, desciam, piscinas profundas, onde os cristãos que chegavam lá, eles eram batizados, inclusive a igreja católica. Tá? Então isso não era próprio do protestantismo, não. A igreja, ela começa o braço dela no Oriente, historicamente, o uso do batismo por imersão. As igrejas cá de baixo, elas estão fazendo isso, eles mudam lá, nós continuamos fazendo a mesma coisa aqui embaixo. Fim do movimento donatista. Começou a declinar, eu estou falando de história, tá, gente? História sempre tem alguém que conta de um lado, né? Começou a declinar no início do século V. Constantino e seus sucessores adotaram medidas legais que restringiam a influência donatista. Vamos calar esse povo. Vamos calar esse povo. A Igreja Católica, apoiada pelo Império Romano, foi se tornando mais dominante. Ela vai crescendo. Lembra, nós estudamos, Constantino vai crescendo, apadrinhando a igreja, e ela vai ficando rica e nós precisamos calar esses que falam contrário. Obras literárias foram escritas pelos teólogos donatistas, mas se perderam pelo tempo, foram destruídos pela Igreja Católica. A citação dessas obras por Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho, que perseguia os irmãos, ele citava nas obras dele, está vendo aqueles heréticos lá e tal, dos donatistas e blá. Então, muitas coisas que nós sabemos deles é porque os opositores descreveram na história como heréticos. Mas temos muita coisa para poder olhar e querer fazer alguma coisa diferente. Agora nós vamos falar sobre os donatistas, os valdenses. Eu fiquei apaixonado por esse povo, pelo menos no início. Percebe? O primeiro grupo que nós falamos era lá na igreja, no início, no primeiro século, segundo século. Depois vem os donatistas cá no ano 300, século terceiro, quarto. Depois os valdenses. Os valdenses vêm no ano 1170. E qual foi a grande busca dos valdenses? O retorno à simplicidade. Lembra que no ano 1170 já tinha sido trazido para dentro do histórico da igreja toda aquela parafernália, tanto do Oriente como da Igreja Católica Romana. As vestes, o Papa, as vestes, todo aquele viés sacerdotal que foi colocado. E aqui os valdenses já falaram, não, nós precisamos voltar, o cristianismo não é isso não, nós precisamos retornar. Fundador, Pedro Valdo, isso foi na França. Quem foi Pedro Valdo? Os valdenses surgem em Lyon por volta do ano 1170, iniciados por Pedro Valdo, um rico comerciante de Lyon, lá na França, que após ouvir a leitura do jovem rico, de Mateus capítulo 19, ele vende os seus bens, passa a pregar a pobreza evangélica e retorno às Escrituras. O movimento entra em conflito com a Igreja Católica, quando insiste em pregação leiga sem autorização episcopal. Ou uma pessoa lendo as Escrituras, mas é isso que eu quero para a minha vida, é isto.
E ele diz, eu estou até então buscando bens, vende tudo. E ele faz a grande mudança dentro do cristianismo, quando ele enfrenta a igreja romana naquele momento, que estava lá só juntando dinheiro e ficando rica, e vendendo indulgências e comprando lugarzinho no céu e enriquecendo. Ele chega e para o ônibus, eu quero descer. Para o ônibus que eu quero descer. E ele tornou-se um dos principais precursores da reforma protestante, 4 séculos antes de Lutero. 400 anos antes de Lutero, colocaram as teses lá, que todo mundo fica babando aí nos nossos dias, em cima de Lutero. 400 antes, já tinha levantado um homem que disse, está tudo errado. Porque eu quero descer. Sobre os valdenses, olhavam a Bíblia como autoridade suprema. Irmãos, eles nem tinham isto que nós temos. Eram cópias. Mas o sentimento está escrito. Então eu posso colocar a minha confiança, simplesmente depositar a confiança. É uma coisa preciosa. Por que nós não acreditamos nas Escrituras? Porque nós falamos só as Escrituras, mas não existe só as Escrituras, só a fé. Não, as Escrituras não existe. Porque se existisse, por que eu não a leio todos os dias? Por que eu não acredito naquilo que ela fala? Por que eu não olho as promessas dela e descanso? Buscai em primeiro lugar o meu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você crê nisto? Mas os valdenses, eles abrem mão. Valdo, ele abre mão das suas riquezas, dos seus bens. E ele diz, eu tenho algo novo na minha frente. Salvação pela graça. Entende? Novamente, a salvação vindo como um presente de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um presente de Deus, é um dom de Deus. Os valdenses acreditam nisto. Então, nesse período todo, nós encontramos uma religião romana vendendo terreninhos nos céus, ajuntando dinheiro, dando perdão para aqueles que vão para a guerra perseguir os cristãos. O moribundo doando as suas terras para eles. No meio disso, os valdenses dizem, é pela graça. Há um forte chamado à santidade e à pobreza. Talvez nós precisássemos voltar um pouco nisso também, não é verdade? Porque quanto tempo que nós gastamos atrás da riqueza? Não é verdade? Lutero não quis fazer voto de pobreza. Sabia disso? Ele disse, não, eu não. Mas hoje o que tem matado a igreja nos nossos dias é a busca pelo dinheiro. As igrejas, quando as pessoas vão ficando ricas, elas vão deixando Deus num segundo plano. Às vezes, enquanto é necessitado, tem tanto tempo para o Senhor, mas quando eles estão abastados, se distanciam do Senhor. Eu tenho falado lá com os irmãos do auditório, quando chega na hora da reunião, chegam 10, 12 carros lá, né? Todo mundo tem o seu carro. E eu tenho falado com eles, me preocupa isso, não que eu queira um voto de pobreza, não, mas você se torna uma bolha e não vive a realidade daqueles que estão ao seu redor. A prática do culto era uma prática simples, não tinha nada daquilo do catolicismo, né? Olha os cultos do passado do catolicismo. Nós vimos um procedimento em Notre Dame, na França, toda aquela entrada triunfal, aquele sonzinho lá, aquela coisa lá, aquela formalidade toda, aquilo
tudo dentro de um certo script, agora vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Quando nós chegamos aqui, nos Valdenses, que ele volta para as Escrituras e diz, é simplicidade, culto simples. Isso, sem dúvida nenhuma, influenciou muitos irmãos. Onde estiverem 2 ou 3 atraídos por mim, eu vou estar ali no meio deles, mas que sejam atraídos por mim. Memorização da Bíblia. Nós vimos entre os valdenses, eles conheciam as Escrituras, e eles liam e eles decoravam. Liderança leiga, itinerante, não tinha pastor. Irmãos, nós às vezes ficamos com vergonha quando nós falamos, quem é o pastor da sua igreja? Lá nós não temos um pastor. Toda igreja tem que ter um pastor, mas nós não temos ninguém aqui profissional para isso. Não temos. Eu nunca recebi um centavo da igreja para poder fazer pregação. Absolutamente não. O Josué agora está no presbitério, também não vai receber nada não. Henrique também não vai receber nada não. Não existe clero. Isso é característico da igreja de Deus. Eu não posso aceitar com tranquilidade que tenha um clericalismo retomado. Isso é retrocesso. Nós encontramos aqui, já antes da reforma, uma liderança leiga, itinerante. Ceia simples e comunitária. O foco, a lembrança do Senhor Jesus Cristo. Simples. Quem é que diz quem vai pregar na hora da ceia? Quem é que diz quais são os hinos que vão contar? Nada. Naturalmente, um levanta e ora, lembrando o Senhor. Às vezes é até romântico, como o Caio foi hoje, até romântico com o Senhor, lembrando quem ele foi, o que ele fez. Não, nada de, eu preciso de um pastor para entregar a ceia. Igreja não teve nada disso não. Não é falta de organização, é a maneira como as Escrituras mostram. A Bíblia, autoridade suprema para eles. Esse é o ponto mais forte e mais revolucionário. Eles criam, a Bíblia está acima da tradição. E tem que estar acima da tradição nossa, hoje. Ou seja, de repente nós temos uma tradição que pode ser boa, mas se ela é contrária às Escrituras, rasga a tradição. Eu estive numa igreja, alguns anos atrás, eu era membro lá, e de repente numa reunião, um presbítero pede para uma mulher orar. Eu achei estranho aquilo, porque as Escrituras dizem que as mulheres estejam em silêncio nas igrejas. Ele quer que os homens levantem mãos santas orando, e as mulheres falem pela maneira como elas se vestem. É isso que as Escrituras nos dizem. E aí um jovem falou assim, mas a igreja de 4 barras, ela não tem um regimento? Rasga-se os regimentos, porque nós temos que ficar com a Bíblia. E os valdenses, eles queriam ficar com a Bíblia no momento em que isso poderia significar a morte deles. E eles pensavam, todo cristão precisa ter acesso às Escrituras. A Bíblia deveria estar na língua do povo. Que diferença? Lá em latim, ninguém sabia o que estava falando. Não era assim? Os valdenses vêm e eles dizem, não, o povo precisa ter uma Bíblia na linguagem dele. Sabe o que eles fizeram? Eles financiaram, traduziram partes da Bíblia do latim para a língua do povo, o provençal, que era um antecessor do francês, uma língua antes do francês moderno. E nós vemos que foi atingindo lá no sul da França, norte da Itália, região dos Alpes, Europa, Suíça, Alemanha, e foi jogando sem ninguém assalariado, sem ter chefe, sem ter nada. Amas-me mais do que esses. Eu te amo, Senhor. Meus bens estão à tua disposição. Vou gastar para poder traduzir uma Bíblia, vou gastar para traduzir a Bíblia. Então, essa tradução que eles fizeram permitiu que as pessoas comuns tivessem contato direto com as Escrituras. Enquanto Roma esconde
os originais. Nós vemos que eles queriam que isso se divulgasse e os irmãos pudessem ter acesso às Escrituras. Sem dúvida nenhuma, a educação levaria à alfabetização e ter acesso às Escrituras. Decoravam longos trechos das Escrituras. Isso em tempo de perseguição. Tá? Como é que nós estamos deixando de lado o decorar as Escrituras? Não é verdade? Eu me lembro quando as nossas meninas eram pequenas, a Lucileia pegava os versículos, geladeira. Vai almoçar? Um versículo. Não pode ser o mesmo, tá? Porque senão colava um do outro. E vai decorar. E eu vejo hoje a Dayana, o conhecimento que a Dayana tem das Escrituras é algo precioso. Talvez ela conheça mais do que eu, pelo menos a história, ela conhece mais do que eu. Mas decorava, sabia, trazia na ponta da língua. E isso colocava os valdenses em choque direto com Roma. Roma queria deixar o povo lá, o clero sabia alguma coisa, o povo ficava lá. E os valdenses chegaram, não, busca o povo, traga o povo para perto. Outra característica dos valdenses é a pregação leiga. Valdo defendia que qualquer cristão piedoso podia pregar, não apenas o clero. Quando as igrejas, a igreja tradicional, se não tem o padre, não tem a missa. Hoje está tendo algumas mudanças nessa área, né? Mas não tem. Se você pensa numa igreja, não existe uma igreja presbiteriana sem clero. Não se abre uma igreja presbiteriana sem clero, sem dinheiro para poder pagar um pastor. Pode ter algum grupo, porque ainda é centrado na igreja, no clero. Nós temos uma igreja que saiu da igreja presbiteriana, a igreja Maranata, talvez você já tenha ouvido. Eu já tenho ouvido de pessoas, membros da igreja, que começaram a pregar e eles foram proibidos. Só pessoas que são autorizadas pela igreja é que podem fazer isto. Mas os valdenses criam que todo cristão tem o direito de acesso direto à palavra de Deus, não só o clero. Você pode ler a Bíblia. Você pode estudar a Bíblia. Você pode se interessar pelas coisas espirituais. Você pode buscar. E hoje nós buscamos tanto conhecimento inútil. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado sobre 4AC. Sabe para que serve isso? Um sabe, né? Eu fiz matemática, eu não sei, nem quero saber. Quantos conhecimentos inúteis se tem dentro da escola? E eu tenho aqui uma fonte de vida e eu menosprezo isto. Não era preciso ser padre ou bispo ordenado por Roma. Pregue a palavra. Os pregadores valdenses eram chamados de barbas. Eles viajavam de vila em vila ensinando a Bíblia em segredo. Eram os missionários. Os missionários. Quando eles viam todo aquele movimento, não, nós queremos ensinar. Pega e vai os pergaminhos e vai as cópias e passando de vila em vila pregando o Evangelho. E tinha todo o apoio dos irmãos e toda a perseguição de Roma. Toda a perseguição de Roma. Isto é antes do protestantismo, antes de Lutero. Note bem, não foi o insight de Lutero que gerou o seu questionamento com a Igreja Católica, mas foi essa pedra no seu sapato, que eram os cristãos que estavam caminhando junto ali. Foi um dos pilares do movimento valdense e contribuiu para a disseminação das Escrituras. Foi também a razão de enfrentarem grande perseguição em 1184. Ele e seus seguidores foram excomungados pelo Papa Alexandre III. Nós não queremos essa gentalha relacionada conosco, nem perto. São hereges. São hereges. Qual o problema deles? Retorno à simplicidade.
Retorno à simplicidade. No movimento dos irmãos, sempre tem se falado isto, um retorno à simplicidade, o querer a simplicidade, o amar a simplicidade, e nós vemos que na história da igreja também veio. A vida de pureza, de pureza também, mas de pobreza. Ou seja, eu preciso ter o meu sustento, mas eu sou um peregrino aqui. Eu estou passando. Eu não estou fazendo apologia à pobreza, não, irmãos. O que eu estou falando é que se eu buscar o reino de Deus, as outras coisas vão acontecer. Vão acontecer. Isso é promessa dele. Eu simplesmente sigo. A partir daí, tornaram-se um movimento clandestino e perseguido pela Igreja Católica. Características do movimento valdense no início: ênfase na Bíblia como autoridade. Batiam de frente com Roma. Pregação itinerante. Batiam de frente com Roma, porque eles não queriam que isso acontecesse. Crítica à riqueza do clero. Batiam de frente. Crítica à autoridade absoluta do Papa. Crítica à tradição sem base bíblica. Vidas cristãs simples e santas. Esses eram os valdenses no seu início. Para eles, uma fé sem mudança de vida era fé falsa. Não mudou? Alguma coisa está errada. Você não tem que treinar alguém para ser cristão. Mas quando alguém se converte, ele vai se tornar um cristão. Ele vai renegar o pecado. Ele vai deixar para trás a sua história. Ele vai querer coisa nova. Ele vai buscar coisas novas. É isso que ele estava ensinando e era característico deles. Eu preciso de mudança de vida. E ainda, me permita um velho ditado: se a minha fé não muda a minha vida, ela também não muda o meu destino. Se a minha fé não muda o meu procedimento, ela também não me livra do fogo do inferno. Está com os valdenses. Está com os valdenses. E esse ponto lembra muito o Sermão do Monte, o cristianismo primitivo. Ou seja, isso vocês precisam entender. Quando está esse movimento protestante cá em cima, está um grupo sendo atraídos pela simplicidade das Escrituras cá embaixo. Grupos que ainda olham lá como foram os cristãos de Atos e nas décadas seguintes, e eles disseram: é isto que nós precisamos, é isto que nós queremos. E eles partem. O que eles rejeitaram do catolicismo de forma pública? Veneração dos santos. Hoje eles falam: não adoro santos, a gente venera, é diferente, né? Mas veneramos o santo como a gente venera o nosso pai, mas ninguém coloca o seu pai sobre as costas e sai andando em procissão com o pai, né? Cultuam sim, é um culto sim. Uso de imagens como objeto de devoção, já falavam sobre isso. Juramentos religiosos, riqueza e poder do clero, autoridade absoluta do Papa, eles foram claramente contrários a isso na Igreja Católica. Antes de Lutero, antes da Reforma Protestante. Percebe por que eu estou dizendo eu não sou protestante? Porque eu não sou um construto de Lutero e de Calvino. Eu sou um construto do que as Escrituras dizem. E é lá que eu quero, é lá que eu miro. Porque eu, ao almejar um calvinismo ou um luteranismo, eu busco algumas coisas que são boas em si, mas que não é a essência, que é o que nós temos aqui. Salvação, fé, mas eles ainda estavam com problema. Fé mais obediência. Aqui está a diferença para a reforma. Quando chega na reforma, ele diz somente a fé, só a fé. Mas aqui, eles ainda não tendo a compreensão exata, eles dizem a fé e tem que ter a obediência. Se você olhar os pentecostais, eles vão dizer essa mesma coisa. Você tem que ter a fé em Jesus, mas tem que ter a obediência também. Eles criam que a salvação vinha da fé de Cristo, uma obediência aos mandamentos e uma vida moral santa. E nós sabemos que nós não conseguimos obedecer. Nós não conseguimos. Quando nós olhamos os mandamentos, Paulo diz assim: quando eu quero fazer, eu vejo, eu não consegui fazer. Quando eu não quero fazer, quando eu vejo, eu já fiz, miserável homem que sou.
porque ele reconhece que não pode fazer. E aí nós podemos descansar no que Paulo escreve aos Efésios: isso não vem de vós, é um dom de Deus. Veja as perseguições, as cruzadas e Inquisição. As cruzadas são aqueles promovidos pela Igreja Católica, em quem ia para poder matar esse pessoal, recebia o perdão e não entrava no purgatório. Falamos sobre isso aqui. Sofreram com as campanhas de erradicar heresia. A Igreja Católica diz: isso é heregia, vão acabar com ela. E foram atrás dos valdenses, e os valdenses ficaram escondidos. Como é que eles sobreviveram? Eu gostaria de ir terminando agora, mas pensar como eles sobreviveram. Em vales isolados dos Alpes, fugiram, Itália e França. Eles sobreviveram por transmissão da fé de pai para filhos. Olha bem, quando os inquisitores buscavam os valdenses como hereges, que ele não conseguia pegá-los, que ele não conseguia eliminar a heresia, eles vieram e relataram. Eles aprendem as Escrituras desde criança em casa, ensinadas por seus pais. Nós não temos como eliminar a heresia, porque essa heresia é aprendida dentro de casa. Eles sobreviveram porque eles tinham a Bíblia dentro de casa. E não era essa Bíblia, eram umas copiazinhas fajutas, mas transformadoras. Ah, meus irmãos, nós reclamamos de perder os nossos filhos. Não se perde o que não se ganha. Quantos pais estão pensando que estão perdendo o filho? Eles nunca ganharam seus filhos. Nunca ganharam seus filhos. E se existe uma forma de eu ganhar os meus filhos, é com a Bíblia na mão, dentro da minha casa. Eu preciso fazer escolhas. Eu preciso ter preferências para definir como é que eu vou agir. Se eu quero ganhar o mundo inteiro, eu vou, mas tem um preço para eu ganhar o mundo inteiro. Se eu quero grandes conquistas neste mundo, eu as tenho, mas o custo pode ser a perda dos meus filhos. E os valdenses, eles não foram eliminados, não conseguia eliminar a heresia dos valdenses, porque não tem jeito. Os pais estão ensinando os filhos desde pequeno. Não tem como. Passa de pai para filho. Ah, igreja primitiva. Timóteo. A mãe, a avó, passando. Nós precisamos investir. Os valdenses falam da necessidade que nós temos de investir na nossa família, colocar a Bíblia no seu devido lugar. Mas como é que eu vou colocar a Bíblia na vida dos meus filhos se ela não tem espaço na minha vida? Como é que eu posso colocar os ensinamentos para os meus filhos quando eu não vivo isto? E vinha a perseguição. E vinha a Igreja Católica tentando derrubar. E vinha a Inquisição. E queimavam os livros. E queimavam as cartas. E queimavam tudo. Mas eles não puderam arrancar dos valdenses. Porque era registrado. A transmissão familiar era a espinha dorsal da sobrevivência dos valdenses. Não espere que o púlpito da igreja de Quatro Barras eduque os seus filhos para o Senhor. Eles têm que ser educados lá dentro da sua casa. Não espere que haja uma sobrevivência dos seus filhos com a escola bíblica dominical. Ela precisa sobreviver dentro da sua casa, com você, lendo a Bíblia com eles, orando com eles, vendo que é importante para eles. Porque se a Bíblia não é importante para mim, não vai ser para os meus filhos. Se a reunião da igreja não é importante para mim, não vai ser para os meus filhos. Eu vou definindo, eu vou montando os esquemas. Os valdenses nos ensinam isso. A história da igreja me ensina isso. Você encontra muitas pessoas que gostam de uma encrenca, mas que os filhos estão se perdendo porque não têm nenhum conhecimento das Escrituras. A história diz
eles passaram a transmitir a fé. Dentro das próprias famílias, de pais para filhos, em segredo, por memorização. Filhinhos, vamos decorar a palavra de Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pode falar. Não, mas é isso que você precisa saber. Não vem de você. Você é justificado pela fé. Você é educado pela fé. Em segredo, por memorização. Crianças decoravam o evangelho todo. Eu vou recitar o evangelho de João. E do princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo com Deus, e vai embora. E aquilo acha o espaço dentro da mente. E mantinha o grupo. Crianças decoravam salmos. É precioso, irmãos, quando você vê pais fazendo com que os seus filhos decorem as Escrituras. É precioso. Isso fica. Isso pode ser usado lá no futuro para a salvação deles. Epístolas inteiras eram decoradas. E não era a Bíblia que você pega de qualquer maneira. Não. Era aqui. Nas cópias. Ensino oral dentro de casa. Ensino oral dentro da sua casa. Deus precisa ser importante para você. Só assim Ele poderá ser importante para os seus filhos. Amas-me, eu te amo, Senhor. Então eu coloco as Escrituras no seu devido lugar. Reuniões noturnas, escondido, porque os romanos vinham. Você imagina naquela época, em vilas lá nos Alpes, e temos livros, literatura sobre isso, lá nos Alpes, casinhas sem luz elétrica, sem um encanamento, sem absolutamente nenhum conforto, mas quando chegava a noite, para que as outras pessoas não vissem o movimento, eu reúno a minha família para poder olhar as Escrituras e ver o que as Escrituras falavam. São marcas indeléveis, não se apaga das mentes. Quando a Escritura tem um devido lugar dentro da sua vida. Ligação com a Reforma. A Reforma veio quase 4 séculos após a morte de Valdo. Então, Valdo trouxe tudo isso. 400 anos depois, Lutero, percebe como começa a diminuir a importância da Reforma Protestante? Porque quando veio a Reforma Protestante, o cristianismo não conhecia, não começou lá não. Tem todos os grupos, eu citei aqui 3, mas tem vários grupos que caminharam dessa maneira. 400 anos depois é que vem Lutero. Já existia 400 anos quando Lutero surgiu. A Reforma veio defendendo publicamente o que esses já criam. Então Lutero olha lá e ele diz assim: vocês estão vendendo terreno no céu? Não é assim que salva. Precisa de um arrependimento sincero, como diz a cláusula 36ª. Precisa de um arrependimento sincero. Quem tem um arrependimento sincero, ele é participante de todas as benesses da cruz. Então o Papa não tem poder para perdoar pecados. Mas toda pessoa que põe a fé em Cristo, ok, então escreve aqui, sola fé. Sola fé é do Lutero? Não, sola fé é dos valdenses, sola fé é dos irmãos lá atrás, sola fé é da... Então, não se iludam com aquilo que a história tenta propagar para vocês, porque quem fala mais fica como se estivesse falando a verdade. 400 anos antes de Lutero já estava ali, e ele vem reformando, ele faz a reforma ali na Alemanha, mas em cima de uma pressão. Por isso eu falo, era a pedra no sapato de todos os teólogos ali, quando você vê pessoas vivendo o Evangelho. Nós precisamos viver o Evangelho. Você quer mudança na sua família? Viva o Evangelho. Você quer mudança nos seus amigos, na sua empresa? Viva o Evangelho. Não pense apenas em convencer com palavras, convença com a sua vida, com a sua maneira, o seu estilo, o seu comprometimento. Resumo,
Os valdenses existiam desde o século XII. Já tinham teologia bíblica antes da reforma. Erro eu falar que eu sou reformado. Eu não sou reformado porcaria nenhuma. Nós já temos igrejas nossas se intitulando reformadas. Já tinham teologia bíblica antes da reforma. Entraram em contato com Lutero, Zwingli e Farel. Em 1532 eles aderiram ao calvinismo. Triste, não é? Acho que Valdo, dentro do caixão, ele deu uma rodada dentro do caixão. Eles estão sendo perseguidos aqui, mortos aqui. De repente há uma reforma cá. Calvino, Lutero fazem uma reforma cá. E eles têm todo um apoio do Estado para isto. E aí vem esse grupo aqui e ele diz: então nós vamos nos ligar a vocês e vamos caminhar dentro desse poderio. Toda vez que a igreja de Cristo ela tem um certo conforto, significa derrota na sua vida. Eles abandonaram a clandestinidade quando veio a reforma. Eles se aderiram e se tornaram uma igreja oficial, tornaram-se oficialmente uma igreja protestante reformada. O precursor não iria aceitar isto. E nos nossos dias nós temos muita gente retornando para trás. Muita gente. Tenho conversado com Samuel, tem me ajudado nas pesquisas. A quantidade de padres anglicanos que estão migrando para o catolicismo é enorme, é público. A quantidade de presbiterianos que estão migrando para a Igreja Católica são muitos. Eu sempre estou atrás de uma estrutura mais segura e mais bem feita, enquanto Deus fala assim: volta para a simplicidade. Há segurança na simplicidade. Eu estou no meio da simplicidade. Ok? Fechamos então. Falei demais, mas então no próximo domingo, alguns vão estar viajando, sem dúvida nenhuma, mas no próximo domingo nós vamos falar como nesse contexto todo surgiu a Igreja dos Irmãos, que ainda caminha junto conosco até os dias de hoje. Amém.